Saudação. E também o grupo interdisciplinar de pesquisa em narrativas, arte, linguagem e subjetividade, vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pelotas, né, e que tem 2 pesquisadores, né, doutorandos presentes, né, o Felipe Martins, que está na parte mais de organização técnica do encontro, responsável por a gente estar, inclusive, falando aqui agora, né, e o professor José Osmar, né, que vai de outro lugar coordenar esse debate logo em seguida. Eu gostaria um pouquinho agora de passar rapidamente a fala para o pessoal que está aqui nessa mesa virtual, se a gente pode chamar de mesa, né, até porque a gente tem um cenário privilegiado ao fundo com o Nego Bispo e queremos mesmo ouvi-lo, né, e trocar com ele o máximo possível. Então, só pedir para o Nai que se apresente rapidinho para as pessoas nos conhecerem, né, e nos reconhecermos, né. Naizinho? Bom dia a todos e todas. Começo pedindo licença para os mais velhos, pedindo licença para os mais novos. Eu sou Nai Costa, integrante aí do PET da Universidade Federal de Pelotas, e é com muita alegria, né, que eu saúdo aqui o grande mestre Nego Bispo. Estar na tua presença vai ser sempre de muito aprendizado, de muita alegria. E vamos seguindo para os debates, que o importante é a gente ouvir o mestre, né, que ele tem para nos falar, para nos guiar. Felipe está ali nas articulações, saiu, entra outro, mas está aprendendo, a gente aprende junto aqui, né, Felipe? Felipe, teu som, por favor, ativa para te apresentar. Bom dia, primeiramente eu gostaria de pedir a bênção do mestre Nego Bispo, saudar a todos, bom dia, né, que nós tenhamos um excelente encontro. Bom, meu nome é Felipe Martins, sou pesquisador junto ao grupo de pesquisa, o Jupinaus, há 10 anos. Há 10 anos também trabalho, aproximadamente 10 anos trabalho com a mestra griot Cirlei Amaro, que é uma mestra da cultura popular aqui da cidade de Pelotas, que nos deixou desse plano no ano passado, mas segue conosco e seguirá por todo o tempo da nossa ancestralidade, né? Esse é o vínculo que me liga com essa relação da cultura popular. Sou professor de música e também, com isso, pesquisador no campo da educação, pensando as práticas que a gente tem dentro da cultura popular. E hoje é um momento muito feliz de poder estar encontrando mais um dos mestres que nos fazem a mover e continuar a seguir esse caminho. É uma enorme honra e alegria estar junto de ti, mestre Nego Bispo, e estar aqui junto com todos para a gente poder pensar e seguir caminhando essa nossa trilha. Que a gente tenha um excelente encontro e que a gente possa cada vez mais estar em sintonia e em sintonia. Vamos que vamos. Obrigada, Lipe. Já passo a coordenação para o professor José Osmar, que tocando já com o restante da discussão, e ficamos por aqui. Bom dia. Estou falando aqui do Nordeste brasileiro, do Ceará, mais precisamente de Jijoca de Jericoacoara, onde o sol está bem escaldante e iluminando aqui os nossos corações, as nossas mentes. Eu não sei como está o sol por aí onde vocês estão, no Piauí certamente está quente também, não sei nos outros estados, mas os raios solares daqui iluminarão as nossas consciências e essa nossa conversa que teremos aqui. Eu digo que é uma honra muito grande estar participando desse momento, por várias razões. Eu estou na universidade há mais de 35 anos, que sou professor, mas na universidade como instituição acadêmica, né? Eu digo que eu sou de uma universidade, outra universidade popular, onde eu fui formado, né, através dos movimentos sociais, dos movimentos populares, enfim. Então, por isso é que é uma honra para mim estar aqui ajudando na intermediação desse debate. E Nego Bispo foi, como eu já falei, foi uma busca, né, lhe encontrar, aliás, que a gente já tinha, eu pessoalmente tinha ouvido falar pouco de você, né? Infelizmente, a sua fala ainda não chegou a ecoar por todos os cantos desse país. A gente precisa que ela ecoe muito mais. A sua fala e a fala de tantas outras pessoas que estão aí ainda na anonimidade
que precisam, né, além do seu território, trabalhando e disseminando nas suas territorialidades, que elas também possam estar, né, onde nós estamos hoje aqui com a sua participação. Então, e também nesse grupo, eu sou novo nesse grupo, eu estou há 2 anos e pouco, mas é um grupo que nos dá assim, muito ânimo, é um grupo que nos traz muita esperança, porque nós somos daquelas pessoas, Nego Bispo e demais, que não só criticamos, que não só lamentamos, mas também entendemos que temos um lugar, sabe, nesse mundo, que temos um papel nesse mundo e também queremos desempenhar com a colaboração de todas as pessoas que estão dispostas a isso. Dito isso, eu quero fazer uma pequena apresentação sua, Nego Bispo, porque, repetindo, né, a tua participação aqui é tão importante que promoveu aqueles bastidores dos quais você participou, né, daquela organização, porque a gente quer lhe acolher muito bem, tá? Então, eu quero falar um pouquinho do que eu consegui identificar sobre você nesse primeiro momento. Então, o Nego Bispo, ele é Antônio Bispo dos Santos, é um quilombola, um lavrador, formado por mestres e mestras de ofício, estudou até a 8ª série do ensino fundamental, é integrante da rede de mestres e docentes da Universidade de Brasília, autor dos livros Quilombos, Modos e Significados de Colonização, Quilombos, Modos, atua na coordenação estadual e nacional das comunidades quilombola, foi professor da disciplina Encontro de Saberes na UNB de 2012 a 2013. Além dessas publicações, que eu queria reforçar um pouquinho aqui, né, eu tive o prazer de conhecer agora o livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações, que um debate iniciado já em 2007, não é? Ampliado em 2015. Mas também tem Cartas para o Bem Viver, organizado por Suzane Lima Costa e Rafael Chucuru Cariri, onde o Nego Bispo ele fala de Nego Bispo para a geração neta afrodescendente e afrodiaspórica. São cartas para o bem viver de várias pessoas, dentre elas o Nego Bispo. Um texto muito interessante, Cupim que vai para a festa de Tamanduá. Esse texto está no dossiê Territórios e Lutas Sociais, Insurgências e Resistências contra a Mercantilização da Vida, na revista Praia Vermelha, em 2020. E As Fronteiras entre o Saber Orgânico e o Saber Sintético. É um capítulo do livro, onde o título do capítulo é Tecendo Redes Antirracistas, Áfricas, Brasil, Portugal, de 2019. Então, esses são alguns dos trabalhos, dentre vários vídeos também, que o Nego Bispo já tem manifestado o seu pensamento, a sua reflexão. Ele enfatiza as resistências concretas à ideologia racista, à democracia racial. Ele condena veementemente o genocídio cultural e humano. É politeísta, não é? Então, como religiões de matriz africana, mas também a espiritualidade dos indígenas e dos quilombolas. Escritor, poeta, filósofo, historiador e ensaísta. Ele traz para o debate intelectual uma nova lucidez, advinda de quem planta aquilo que come, cuida da roça e cria cabras, e ainda goza do convívio gerado pelo rico circuito das festas e eventos das comunidades rurais da sua região. O Nego Bispo narra eventos dramáticos das lutas dos oprimidos ao longo da nossa história. Uma outra história que nós não tivemos a oportunidade de conhecê-la, como Palmares, Canudos, Caldeirões, Pau de Colher, todas elas comunidades submetidas a um verdadeiro genocídio por parte do Estado. Paralelamente, sua escrita é marcada também pela alegria e o bom humor, o que deixa o seu texto leve e cativante. Ele exercita a praxis, reflete sobre o seu mundo, escreve e não sai da vida cotidiana. E eu termino essa apresentação com um pensamento teu, Nego Bispo. O presente atua como interlocutor do passado e, consecutivamente, como locutor do futuro.
São com essas palavras que eu quero apresentar o Nego Bispo nesta roda de conversa. Não vamos chamar de mesa, acho que a palavra será roda. É uma roda, é a circularidade das ideias que vão passar por aqui. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu camarada. Gratidão. Para iniciar, então, eu vou colocar uma música, uma poesia que o Nego Bispo nos solicitou, então. Vou ir fechando a tela de cada um de nós, e ao final, quando acabar a poesia, a gente retorna somente com o mestre. Nunca desisti. É preciso saber caminhar para seguir. Nunca estaremos sós, não. Se a força do axé vem dar luz à nossa voz, nunca desisti. É preciso saber caminhar para seguir. Nunca estaremos sós, não. Se a força do axé vem dar luz à nossa voz, nós que caminhamos pelos penhascos,
edificamos nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajedos. Nós que ainda habitamos os rincões, somos proximidade à redondeza. Somos o começo, o meio e o começo. Nós existiremos para sempre. Sorrimos na dor e na tristeza, sempre fortalecendo nossa gente. Somos a gira da gira na gira que gira. Existir dia a dia, nossa ancestralidade é que nos guia. Nós edificamos os lamaçais, atingimos a firmeza dos lajedos. Nós que ainda habitamos os rincões, somos proximidade à redondeza. Somos o começo, o meio e o começo. Nós resistiremos para sempre. Sorrimos na dor e na tristeza, sempre fortalecendo nossa gente. Somos a gira da gira na gira que gira, nossa trajetória que nos move, nossa existência dia a dia, nossa ancestralidade é que nos guia. Mais uma vez, bom dia, mestre. Muito obrigado por esse presente que nos foi esse avante de desistir jamais, né? Eu gostaria de pedir, né, de solicitar que o senhor nos contasse um pouco sobre essa canção, sobre essa poesia, né? Sorrimos na dor, são palavras que a gente pôde agora encontrar, porque a gente não só ouviu as palavras, mas a gente se encontra com elas nessa outra perspectiva que a gente se propõe a estar aqui, né? Nessa roda, nesse momento que a gente está aqui, nessa forma que a gente gira, fortalecendo nossa gente,
porque essa trajetória é que nos move, e essas não são só palavras minhas, são palavras nossas. Porque quando a gente fala de ancestralidade, todos somos um só, né? Todos somos aqueles que estão assim, nessa continuidade, nessa confluência, para usar mais um dos termos que o senhor vem nos trazendo. A nossa ancestralidade é o que nos guia. Ela tem nos guiado, tem nos movido, tem nos permitido nos encontrar contigo. Para onde mais a nossa ancestralidade tem nos guiado, né? Para onde mais a nossa ancestralidade vai nos guiar. Muito obrigado por esse encontro que a gente pôde já ter com esse início, com esse desistir jamais, com esse grito de avante. E para onde a gente caminha agora? A gente agora passa a palavra para ti, para que a ancestralidade se corporifique mais e mais entre nós. Agora é contigo, mestre. Muito obrigado desde já. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Então, eu quero dedicar a minha participação nesse evento a uma pessoa muito necessária, chamada Bira Carvalho. Foi a pessoa que me apresentou na Favela da Maré e para a Favela da Maré. Foi, na verdade, a pessoa que me recepcionou na Favela da Maré e recentemente passou para a ancestralidade. Como é que essa declamação surgiu a primeira vez? Eu, Marielle Franco e Memória, Ailton Krenak e Conceição Evaristo, fomos reconhecidos na Favela da Maré como mestras e mestres das periferias. E quando nós fomos receber essa homenagem, esse prêmio, aí, naquele momento protocolar, naquela história toda, sabe, dos cerimoniais, nós fomos informados que nós teríamos cada um 20 minutos de fala compartilhado com quem fosse nos apresentar. Uma pessoa ia nos apresentar e nós íamos agradecer a premiação, fazer uma referência ao Instituto Maria e João Alexo, que era quem estava informalmente nos passando a premiação. Só que Bira Carvalho me levou para Maré, me apresentou para várias instâncias da favela. E aí, uma das instâncias me perguntou o seguinte: ora, mas por que a Maré é quem está premiando vocês, reconhecendo vocês, e por que o evento é fechado? Por que não é em praça pública? Olha, tudo bem, a gente acha que vocês merecem receber o prêmio. A Maré reconhece vocês. Mas a Maré gostaria de estar presente em massa e não de uma forma isolada. Mas nós queremos lhe dizer que já que você vai ter uma fala, na sua fala, a gente quer que ela tenha a seguinte orientação. Qual é a orientação? A Maré tem as crias, tem os moradores, tem o tráfico e tem a milícia. São várias instâncias aqui dentro. E todas essas instâncias têm uma, vamos dizer assim, uma função necessária aqui dentro. E elas precisam ser reconhecidas também. Tudo bem. Aí, quando eu vou conversar com o pessoal do Instituto Maria e João Aleixo, que é o pessoal que cumpre a formalidade do prêmio, eles dizem: olha, bispo, a gente gostaria que o Instituto e os órgãos que estão financiando, tudo mais, tivesse também uma certa referência. Aí eu pensei: olha, quando é assim, só vai na poesia. Como é que eu vou fazer uma fala que agrada todo mundo em 10 minutos? Porque, com certeza, a pessoa que for me apresentar vai falar mais 10. Aí eu pensei na poesia. Essa poesia, ela foi adaptada para a métrica de Lázaro Matumba. Ele me pediu autorização para adaptar. Então, o que eu vou declamar agora, o que vocês vão conhecer é o texto original. Então, o texto original, ele dizia o seguinte. Aliás, dizia, não, diz, porque eu mantenho o texto original. Na verdade, eu sempre declamo o texto original. O Lázaro Matumba canta o texto adaptado. Então, o texto original é o seguinte. Nós, caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nós, nadando contra os mares, atingimos, ou melhor, nós nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Nós, edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajeiros. Nós, habitando nos rincões,
atingimos a proximidade da redondeza. Então, você vê aqui que Lázaro Matumbi fez uma pequena mudança. Ele diz, nós somos a proximidade e a redondeza. E eu digo que nós atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo, existiremos sempre. Aqui Lázaro Matumbi mudou de novo, porque o texto original é esse. Sorrindo nas tristezas para comemorar a vinda das alegrias. Nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. Então, esse é o texto original, é um dos textos que eu mais gosto, mas respeito muito, né, a mudança que Matumbi fez, não alterou muito o conteúdo e ficou bonito na voz dele, porque a voz dele também é uma música. Mas é isso, essa declamação ela foi feita num momento de muita festividade, mas foi um momento que eu quis homenagear a Maré por toda a potência, por toda a beleza que a Maré traz para a nossa vida. A Maré, de fato, foi edificada no lamaçal e atingiu a firmeza que tem. Então, é isso. É uma poesia orgânica, porque ela é feita num momento, sabe, de muitas confluências e de muita energia. E a maré, né, que foi edificada no lamaçal e que representa tanto, e acho que parte daquilo que todos nós somos de alguma forma, né? Quais mais dessas confluências a gente pode ir vendo dentro do campo da ancestralidade, né? Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória para além dessa poesia também, mas para de toda essa ancestralidade que nos move e nos encontra um pouquinho, mestre, por favor. Então, a minha criação, eu fui criado por toda a nossa comunidade. Eu não fui criado apenas pela minha família biológica, eu fui criado pela comunidade. Quando eu nasci, a grande disputa era entre os contratos orais e os contratos escritos. Na década de 70, no lugar onde eu nasci, nesse lugar que chamam de Piauí, os contratos escriturados estavam chegando, a linguagem escriturada estava chegando lá na nossa comunidade. Porque eu nasci em 59, eu conheci o rádio em 70, conheci a televisão em 74. Então, nós estávamos muito distantes desse meio colonialista. Eu fui criado numa comunidade onde o povo preto era um povo emancipado, era um povo que alcançava a sua autossuficiência através da sabedoria. Era um povo empoderado não pelas propriedades, não pelas posses, mas pelo saber, pelo ser. Se bem que esse saber, o saber, ele nos envolve com o ser, né? E esse ser que acaba, de uma certa forma, se defendendo de quem se envolve com o ter. Digamos que é isso. Então, eu fui aprender a ler e escrever para traduzir os contratos escritos para a oralidade. E aí também aproveitava e traduzia a oralidade para a escrita. Tanto é que de segunda a sexta eu ia para a escola de linguagem escriturada e no final de semana e às bocas de noite, durante a semana, eu sentava com a minha geração avó, eu lia alguns textos que eles gostariam de ouvir lendo, ele me perguntava o que eu entendi naquele texto, eu dizia, e aí eles diziam para mim também o que eles entenderam. E assim nós confluenciávamos, traduzíamos, interpretávamos, vamos dizer assim, a gente analisava junto o pensamento dos colonialistas, o pensamento de quem nos atacava. E junto a gente compunha as nossas defesas. Então, eu faço isso até hoje. Até hoje, cada vez que eu me deparo com um obstáculo, ou um possível obstáculo, eu sempre vou atrás da minha geração avó. Eu lembro de mãe Joana, lembro de tia Nonata, de tio Norberto, de tio Toninho, da minha mãe, dona Pedrina, Manel Máximo, tia Gonçalo, enfim. Eu lembro dessa geração avó e da minha geração mãe para perguntar o seguinte: como vocês resolveriam essa questão? Aí onde é que eu vou encontrar a pergunta ou a resposta? Em situações parecidas que eu acompanhei sendo resolvida por essas pessoas, ora por uma, ora por outra. Para vocês terem uma ideia, o meu bisavô Manel Máximo, ele dizia: quando você estiver muito aperreado, se deite. Quando você estiver diante de uma situação
muito confusa, sabe? Muito estressante. Deite. Se acalme. Pense. Aí, isso me aconteceu recentemente. Eu estava em São Paulo, num voo pago por quem me convidou para um evento. E de um evento eu ia para o outro evento com o voo também pago por quem convidou. Nessa movimentação toda, a passagem, o check-in, eu recebi pelo celular, no e-mail, pelo celular. E aí terminou o primeiro evento, eu fui cachacear com meus amigos e minhas amigas, eu gosto de uma cachaçinha. E numa dessas horas lá da cachaça, me perguntaram qual era o aeroporto, e eu disse que era Congonhas. Aí o pessoal disse, como é que você vai para Congonhas? Eu falei, olha, eu tô com uma grana aqui para pagar o táxi. Aí disseram, olha, eu tô com carro, você não vai pagar táxi, você é nosso amigo, nós vamos te deixar lá. Eu falei, então já que vocês vão me deixar o dinheiro do táxi, nós vamos beber de cachaça. Aí, confiante que eu ia para o aeroporto no carro do amigo, gastamos o dinheiro do táxi. Chega no aeroporto, eu vou fazer o check-in, aí a pessoa diz, olha, você já perdeu o voo. Eu falei, como assim? O voo é nesse horário? Já está faltando ainda 30 minutos? Eu disse, não, mas é que é no outro aeroporto. E não dá tempo de você chegar no aeroporto. Você está certo, o horário é esse, só que o aeroporto é outro. O horário é esse, a empresa é essa, mas o aeroporto é outro. Eu falei, e agora? Então agora você vai na gerência, você vai ali na loja, paga a diferença e embarca por aqui. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou pagar essa diferença se eu não tenho mais nem um centavo? Aí eu lembrei de Manuel Máximo, se deite. Aí eu sentei e fiquei pensando, né? A conclusão que eu cheguei, olha, eu não tenho muita coisa a fazer, eu tenho que ir mesmo nessa loja. Dinheiro eu não tenho, né? Eu vou na loja. Quando eu chego na loja, o tempo que eu fiquei sentado foi o tempo necessário para que a resolutividade fosse aparecendo. Então, quando eu chego na loja, tem uma pessoa negra dizendo como é que tratou uma cliente que chegou toda errada lá na loja. Então, ela chegou aqui e tal, eu coloquei ela no lugar dela. Eu disse poucas e boas. Eu assisti ele comentando isso com as suas auxiliares. Quando ele terminou, eu falei, meu amigo, me parece que o senhor vai repetir essa cena. Ele disse, qual cena? Eu ouvi o senhor dizendo como tratou uma cliente que estava errada. E pelo que o senhor disse, eu estou mais errado do que ela. E agora, eu estou só imaginando como é que o senhor vai me tratar. Aí ele perguntou, e qual é o seu problema? Eu falei, o meu problema é que eu não sei ler direito, né? Leio muito mal, estou sem óculos. E aí vocês, quando vão emitir as passagens, vocês colocam o nome do aeroporto, só uma sigla. Então, Cumbica e Congonha, tudo começa com C. Então eu tinha que embarcar pelo aeroporto de Cumbica. Mas eu vi um C e vi uma sigla lá, confusa, eu pensei que era Congonha. Vim para Congonha, estão dizendo que eu perdi o voo. Não tenho dinheiro para pagar a diferença, não tenho onde ficar aqui em São Paulo, e agora? Como é que o senhor vai me tratar? Aí a auxiliar dele disse, me dê o localizador. Nessas alturas, eu já tinha levado o celular com a tela aberta no e-mail que estava o localizador da passagem. Quando ela olhou, disse, mas esse celular do senhor é muito chique. Eu falei, outro problema, moça. O problema é que a minha filha é uma pessoa assim que nem você, letrada, sabe? Bem sabida e tal. E os pais das amigas dela são também pais letrados e bem sabidos e que usam esses aparelhos sofisticados. Aí a minha filha, tentando me equiparar com os pais da amiga dela, me deu esse celular. Foi pior, porque se eu não tivesse esse aparelho, eu tinha mandado imprimir a passagem e aí eu não tinha, sabe, indo para o aeroporto errado. Mas como eu tenho esse celular chique, eu também pensei que eu podia ser igual aos pais das amigas da minha filha. Perdi o voo. Aí ela disse, me dê sua identidade. Eu passei a sua identidade, aí ela me deu já o check-in pronto. Aí eu falei, outro problema, moça, eu não sei embarcar, não sei me locomover nesse aeroporto. Ela disse, pode colocar uma fita no braço do senhor para mostrar que o senhor tem deficiência, dificuldade de locomoção? Eu falei, coloque duas, um no braço, outro no outro, que é para não ter dúvida. Ela disse, não, só agradeça ao meu chefe. Eu falei, a senhora quer que eu agradeça aplaudindo ou gritando, vivas, vivas? Ela disse, não, vá para o avião, viaje para você não perder o voo. Resultado, eu embarquei. Então, isso é que é uma relação ancestral. Na hora dessas situações,
você lembra dos ensinamentos que os ancestrais lhe passaram, lembra de como eles resolveram situações parecidas. Então, a minha trajetória, a minha relação com a ancestralidade é dessa forma. Todos os momentos da minha vida, eu penso na minha ancestralidade. Pensando na minha ancestralidade, eu compreender como é que eu vou atuar na contemporaneidade e como é que eu vou também me tornar, sabe, ancestral para as próximas gerações. É aqui onde eu digo que a vida é começo, meio e começo. Geração vó, geração mãe, geração neta. E é aqui onde eu digo que o presente é um interlocutor do passado e, consecutivamente, um locutor do futuro. É um pouco isso. Mestre, as falas sempre nos emocionam muito e a gente já tem algumas questões, né, que acho que vão juntando e vão somando nessa roda, né? Uma das questões é de um colega professor também aqui na universidade, o professor José Everton, que também é professor de música, né? E pede para nos falar um pouquinho mais sobre essa ideia de saberes orgânicos e saberes sintéticos que o senhor, em alguns textos, aborda, né? Um pouco disso que o senhor nos traz agora, né? Que na hora da tempestade, o melhor é se deitar, o ensinamento do seu bisavô, que agora também faz parte da nossa vida, né? Mas o que seriam, então, esses saberes orgânicos, esses saberes sintéticos? Até mesmo o próprio conceito de periferia, né? Que eu acho que para nós talvez possa ser colocado de uma outra forma do que o mundo todo vai sempre pensando como esse lugar exposto da periferia. Fale um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Então, no nosso livro, Colonização, Quilombos, Modos e Significações, aliás, quem gosta de ler o livro físico e não está tendo nesse momento, eu quero dizer que eu fiquei mais de um ano sem o livro físico, mas acabei de mandar imprimir 1000 unidades. Estou vendendo pela internet, é uma produção, sabe, emancipada, autônoma. Ele não está em nenhuma loja, em nenhuma livraria. Ele só está sendo vendido pela internet através de uma moça chamada Mona Muia, com o contato DDD 21 9 8868 4877. Então, repetindo, 21 9 8868 4877. Então, nesse livro, tem um capítulo chamado Guerra das Denominações. Eu fui adestrador de bois. E adestrando bois, como é que eu fazia para adestrar um boi? E como é que se faz? Tem várias maneiras, mas tem uma que é um pouco meio padronizada. Quase todo mundo faz parecido. Primeira coisa, confinar o boi no seu território. Colocar uma cerca ao redor dele, ou tirar ele do seu território e o confinar num território desconhecido. O mais prático é você levar para um território desconhecido e o deixar confinado também com uma cerca ao redor. Aí você muda o nome do boi, ou melhor, você bota o nome do boi. O boi nem tinha nome, mas você bota o nome dele. Daí você altera significativamente a alimentação. Você coloca ele para se alimentar de uma forma mono, de um único tipo de ração, ou no máximo um número reduzido de tipo de rações, e rações bastante palatáveis. E aí ele fica dependente também da alimentação. E você vai criando ele, tornando ele dependente, vai enfraquecendo o pertencimento que ele tem, vai enfraquecendo as suas identidades, vai enfraquecendo os seus modos e vai colocando outras situações estranhas, mas das quais ele não tem tanto como se defender. Mas eu costumo dizer que quem coloca o nome é o dono. A arte de nominar é a arte de dominar. Então, os colonialistas gostam muito disso, de botar nome. Por exemplo, em África, eles encontraram vários lugares, mas eles generalizaram para chamar de uma maneira só. África. Todo mundo pode ser, sabe, de Guiné-Bissau, pode ser da Nigéria, pode ser de Cabo, pode ser de onde for. Eles chamam de africanos. Tudo bem. Quando eles chegaram nesse lugar, em 1500, onde eles chegaram, em Porto Seguro, o povo chamava ali de Pindorama, terra das palmeiras. Eles chamaram de Monte Pascoal.
Quando eles perceberam que não era o Monte Pascoal, chamaram de Terra de Vera Cruz. Depois Terra de Santa Cruz. E depois Brasil. Mas não chamaram Pindorama. Por que eles não chamaram o nome que o povo do lugar chamava? Ora, porque se eles chamassem o nome que o povo do lugar chamava, eles tinham que chamar o povo de outra maneira. Eles deveriam chamar aquele povo de povo pindorâmico, no mínimo. Mas não. Eles botaram o nome de Brasil e chamaram o povo de índio. Pô, se eles botaram o nome de Brasil, por que eles não chamaram o povo de brasileiro? Não. Eles chamavam o povo de índio. Que nem tinha a ver com Pindorama, que era o nome original, nem tinha a ver com Monte Pascoal, nem Terra de Santa Cruz, nem com brasileiro. Então, eles colocaram um nome vazio, um nome sem conteúdo para dominar. E assim, eles fazem até hoje. Aí, quando se fala dos saberes, eles disseram que os saberes dos povos indígenas e os saberes dos povos quilombolas eram saberes empíricos, saberes populares, ou seja, não são saberes. E os saberes deles, saberes científicos. Aí eu pensei, quer dizer que é assim? Estão chamando para a guerra? É o milagre contra o feitiço que vocês querem? Então vai o feitiço contra o milagre. Então, se vocês estão dizendo que o nosso saber é empírico, é popular, popular de quem? De que população? Então, o saber de vocês é sintético e o nosso é orgânico. Aí é assim que surge essa nominação de saber sintético e saber orgânico. Mas eles gostam de fundamentação para dizer que é conceito. Então, vocês querem conceito? Então, vai conceito para vocês. O que é o saber orgânico? Saber orgânico é o saber que envolve os seres. É o saber do envolvimento. É o saber que está relacionado com as vidas. Por isso é um saber orgânico. E o saber sintético é o saber que desenvolve o ser e envolve o ter. É o saber do ter, é o saber da propriedade, é o saber da mercadoria. Então é sintético. Porque é extraído, inclusive, do saber orgânico. É assim que surge o saber orgânico e o saber sintético. Só que depois eu vi que isso não é uma brincadeira, não. Isso tem tudo a ver mesmo. Então, tudo que é feito a partir do saber orgânico é também orgânico. E tudo que é feito a partir do saber sintético é sintético. Daí nós vamos para um debate que parecia muito difícil. A partir da década de 70, quando os hippies começam a discutir, também de um ponto de vista acadêmico, as relações ambientais, que os quilombos não precisam discutir relações ambientais, eles praticam relações ambientais. Mas aí o hippie começa a discutir, chamar a atenção, alertar, né, ao seu povo dos desastres que isso poderia trazer. Daí, esse debate chega no campo da agricultura, no que chama-se de produto orgânico. Aí os produtos orgânicos se transformam numa disputa de narrativa. O MST quer chamar orgânico, as ONG, não sei quem, e os sindicatos e todo mundo. Aí o agronegócio, através do Estado e das academias, as academias estão muito envolvidas nisso, colocam um selo. Então, o que é orgânico? É aquilo que tem um selo de orgânico. Que mentira! Aquilo é tão sintético quanto o selo que está colocado ali. Porque é produzido pelo saber sintético. Então, um alerta, vocês da cidade grande que estão indo para o supermercado e comendo um produto com o selo de orgânico ali não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque não tem relação com a vida, não tem relação com o ser, tem relação com o ter. Tanto é que é mais caro. Se é mais caro, é inacessível. Como é que o orgânico é produzido para inviabilizar a relação com a vida? É produto sem veneno. Tudo bem, é produto sem veneno, pode ser produto até do ponto de vista, vamos dizer assim, sanitarista, saudável, mas não é orgânico. Orgânico não tem selo. Orgânico tem conteúdo, orgânico tem sabor, tem cheiro, sabe? Tem paladar. E tem junto um conjunto de relações com a vida. Então, assim, muita gratidão, porque essa é uma temática que eu gosto muito. O saber orgânico é isso. E com relação à periferia, essa poesia foi maravilhoso abrir com essa poesia musicalizada, porque essa poesia, na verdade, a versão dela eu não contei completa. Como o prêmio era Mestre das Periferias, quando eu fiz a declamação, eu disse o seguinte: nós somos a gira da gira na gira.
a nossa trajetória nos move. Somos as periferias. Foi assim. Quando eu disse somos as periferias, tudo bem. Aí foi festa. Aí alguém de uma instância, que são as crias da Maré, né? Para quem não conhece favela, eventualmente não possa conhecer favela, o que é que são as crias na Maré? É quem tem organicidade, é quem tem pertencimento. Você pode nascer numa favela ou não, mas se você tiver uma relação de pertencimento com essa favela, você é cria. Se você, mesmo tendo nascido na favela, mas você está morando ali oportunamente, mas na primeira possibilidade que você tem de pagar um aluguel no centro, você vai, então você é morador. Você não é cria. E se você é tráfico, você é tráfico, porque o tráfico não vai sair da favela, ele tem uma força ali dentro e a milícia também não. Os moradores é quem vão sair. Então, quem é periferia? Os moradores. Periferia são aquelas pessoas que estão na favela, que estão no quilombo, que estão no terreiro, que estão nos territórios, nas aldeias, mas já foram, sabe, contaminadas pelo vírus do colonialismo. Já foram contaminadas pela cosmofobia. E aí essas pessoas não têm pertencimento, então elas são periferia, porque elas estão ali, mas elas querem ir para o centro. Mas os moradores que têm pertencimento não são periferia. Tanto é que quando as crias me chamaram a atenção, aí eu mudei a poesia. Então, ao invés de ser somos as periferias, aí eu só acrescentei a nossa ancestralidade nos guia. Então, eu coloquei, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia e tirei a periferia, mas já numa outra etapa. Então, essa declamação ela é fantástica porque ela tem 3 versões, né, e cada uma é adequada a um momento, mas a versão mesmo a orgânica que me faz vibrar é essa versão de que nós só rimos nas tristezas para festejar a vinda das alegrias. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. Mas é isso. Eu não sei se respondi, mas é o que eu sinto, é o que vibra em mim essas palavras. Mestre, eu fico aqui, vou lhe confessar, assim, a vontade que eu tenho é só ficar ouvindo falar, que ninguém importunasse, mas sei que o diálogo é necessário, né? Então, estou falando aqui meio engasgada aqui, porque a sua fala tem tanta verdade e tanta força que ela é como se fosse um sufoco aqui, para a gente tentar deglutir tanto saber em tão pouco tempo, né? E tão pouco espaço, né? Mas, antes de mais nada, agradecer. Né? E se eu chorar aqui, eu sou chorona, viu? Porque tudo que me toca me faz chorar e eu não tenho problema com isso. São lágrimas de alegria também. Então, lhe dizer a primeira coisa que eu acho que é uma grande angústia para a gente que pesquisa com saberes populares, que o senhor sintetizou na outra fala anterior a essa, que quando o senhor pergunta para o funcionário do aeroporto lá, da companhia, né? Eu estou com medo de como você vai me tratar. Eu tenho medo, receio de como você me tratar. Isso é uma angústia muito grande que persegue a gente que trabalha com saberes populares, né? E a gente discute muito com aquela palavrinha que a gente gosta de dar, nós, letrados e sabidos, gostamos de dar nomes, né? Então a gente bota lá ética, né? Então a gente bota os tais pressupostos éticos, né? E eu sempre tento muito, na minha vida e na formação dos pesquisadores, que eu acredito que estão num determinado lado das coisas, né? Esse tratamento, né? Como tratar, né? Como botar uma palavra escrita, né? Todo esse campo que a oralidade alcança através da poesia, através da música, através do movimento, através principalmente daquilo que o senhor chama de envolvimento. Ontem, para ter uma ilustração aqui, o pessoal que está aqui do grupo sabe, eu perguntei para o meu grupo de sabidos e letrados, doutorandos, o que era um conceito. E eles que se movem por entre conceitos há muito tempo não sabiam responder o que era um conceito. Ficou um silêncio. E aí quando você me diz o seguinte, olha, fala dessa organicidade, fala do envolvimento, né? Eu aqui também, do grupo dos letrados sabidos, eu penso, já perguntando isso, né? Que por mais envolvimento que a gente, por vezes, pense que possa ter, faz muita falta
um maior envolvimento, né, para que a gente consiga captar esses saberes pelo menos com mais proximidade, né? Então, a primeira questão que me angustia é justamente essa, né? Como que a gente pode construir relações, né? Como é que poderíamos trabalhar essas relações para que cada vez mais a gente pudesse fazer das nominações, né, não formas de dominações, né? Quando a gente fala em estudos afrocentrados, parece que a gente resolveu tudo, né, no conceito. Não resolve. Porque se a relação ética, essa relação de verdade, essa perspectiva de respeito, ela não tiver assegurado, e se isso que parece que é conceito, né, e que tem um ranço, né, com as palavras mortas, né, não tiver perto daquilo que tu denomina como sendo envolvimento, não diz nada, é só palavra morta. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, nesse final de ano do acadêmico que a gente bota em ciclos fechadinhos, assim, né? A academia tem isso, né? Bota em ciclo final de ano acadêmico, como se alguma coisa pudesse ter essa sequência, mas faz de conta que tem. A ideia é justamente essa, assim, dar uma sacudida em nós aqui desse lado dos letrados e sabidos, né? Para que a gente possa cada vez mais acompanhar pelo envolvimento e cada vez menos pela nominação, que é uma outra forma de dominação. A academia tem servido a isso, na minha leitura, e eu queria saber o que... Na academia, uma determinada academia, né? Uma determinada leitura de letrados e sabidos, né? Mas até com muito boa intenção, entre aspas, né? Tem servido a formas de dominação que acabam um pouco contribuindo, assim. A gente tem lutado e resistido para tentar outra coisa, e até nesse sentido eu queria perguntar, né? O senhor fala nesse livro que fez referência, né, da colonização, quilombos e modos de significação, nos etnocídios, né, ao longo da história, né, Paulo de Collet, Canudos, e que de alguma forma continuam acontecendo todo dia, toda hora, né, se perpetuam ao longo da história essas formas de etnocídio. Várias mortes simbólicas e reais continuam acontecendo, né? E aí eu perguntaria, né, do ponto de vista do envolvimento, do ponto de vista do conceito, o que é resistir e o que é existir hoje, né, em que pese, né, tantos crimes, né, em que pese a barbárie criminosa, né, e etnocida, né, que ainda está presente em nossos dias, né, e que muitos parecem ainda não querer ver, né? Então, um pouco disso, não sei se eu deixo claro que eu gostaria de falar, que o senhor pudesse tratar um pouquinho disso, assim, né? É simples. A vida é muito simples. A grande questão é que tem pessoas que querem sofisticar a vida desnecessariamente. O nosso povo tem umas palavras que andam com a gente historicamente, ancestralmente, trajetoriamente. Por exemplo, um dos nossos grandes mestres de defesa, tio Toinho, irmão da minha mãe, um mestre jucazeiro. Na verdade, ele não era nem um mestre jucazeiro, ele era um jucazeiro. Eu digo não mestre porque ele não gostava muito de ensinar. E os mestres geralmente gostam de ensinar. E ele não tanto. Mas mesmo assim, ele era um mestre porque ele me ensinou muitas coisas. Então, para mim, ele era o mestre. Então, o que é que ele dizia? Nós precisamos transformar as armas dos nossos inimigos em nossas defesas, para não transformarmos as nossas defesas em armas. Porque quem só tem arma só ataca, e quem só ataca tem mais chance de perder. Então, o nosso povo fala defesa. O nosso povo não tem esse palavra... Porque, assim, tem umas palavras que elas são discursivas. São palavras do discurso. E tem umas palavras que elas são oratórias. São palavras da oralidade. Há uma diferença muito grande entre o discurso e a oralidade. A oralidade é orgânica. A oralidade fala de situação, fala de realidade, fala de vida, fala de acontecimentos. Acontecimentos passados, acontecimentos presentes e acontecimentos futuros. Mas a oralidade fala de acontecimento. Os discursos falam de teoria e não de trajetória. Então, tem muita gente que sabe fazer discurso, mas não tem oralidade. Tem muita gente que até escreve os discursos. O que eu acho isso, sabe? Um sofrimento muito grande.
Para mim, não tem sofrimento maior do que eu compor uma mesa presencialmente e as pessoas que estão comigo na mesa precisar de ler. Ora, o que é isso? Se for para ler, manda o texto, não vai pessoalmente. Se for, fala. Fala o que tu sente, mas ler numa mesa, eu acho, sabe, um sofrimento para quem está lendo. Cadê tua memória? Ou então, corta o pescoço e coloca um livro no lugar da cabeça, já que não és capaz de pensar, não és capaz, sabe, de expor o que está armazenado na tua memória. Então, dizendo isso, é para dizer que o nosso povo sempre fala em defesa. Então, nosso povo não é um povo de resistência, é um povo de defesa. O que a gente sempre fez para se defender? Uma das coisas que a gente mais faz para se defender é respeitar quem nos ataca. Às vezes as pessoas estranham, dizem assim, mas o pessoal de Palmares, eles não tinham um espírito guerreiro, um espírito revolucionário. Que mesmo não, porque essa palavra revolucionário, ela não é nossa. Palmares tinha um espírito de defesa. Tanto é que Palmares nunca saiu para atacar Recife. Foi Recife que sempre atacou Palmares. Palmares só se defendeu. Canudo nunca saiu para atacar o Brasil. Foi o Brasil que foi atacar Canudo. Caldeirão, enfim, nosso povo nunca sai para atacar. Nosso povo sempre fica na defesa. Por quê? Porque a gente sabe respeitar os adversários. Eu sou vizinho das serpentes. Minha roça é cheia de cobra. Cascavel, jararaca, coral, jiboia, tantas outras. Corredeira, caninana, escorpião, sabe? Ratos. Às vezes, guaxinim, raposa, gambá, às vezes até onça. E como é que eu consigo viver bem no meio dessas outras vidas? Respeitando. Eu vou andando, tem um cascavel, eu vou me comunicar com o cascavel, a gente se comunica. Sou um vizinho, tem que comunicar, se não comunicar fica difícil. E aí, de acordo com a mensagem que a cascavel me passa, se ela dá um sinal que eu posso passar, eu passo. Se ela der um sinal que eu não posso passar, eu não passo. Eu faço um arrudeio, eu procuro outro carreiro. É a mesma coisa, se ela vem na minha direção e eu paro, e eu dou um sinal para ela, dependendo de como ela está, ela também vai fazer um arrudeio. Ela vai fazer um desvio. A gente só não faz desvio quando é um caso de vida ou morte, tá? De repente, eu estou precisando do chucai da cascavel para fazer um tratamento. Eu tenho uma perna que sofreu uma fratura exposta e eu curei com chucai de cascavel. Aí, se eu estou precisando do chucai de cascavel, dá licença. Eu vou atacar a cascavel. E aí ela vai se defender. E aí um de nós vai continuar vivo, eu ou ela. Entendeu? Mas isso é em situações muito específicas. Mas, na verdade, o que a gente faz é respeitar. Olha só. Quando aconteceu a luta pelas cotas, eu não participei efetivamente dessa luta. Porque eu acho que as cotas é para quem quer as cotas. Eu atuei na retaguarda, mas a vanguarda é para as potenciais cotistas. Só que agora, quando vai acontecer a revisão das cotas, aí eu estou mais presente. Como é que eu estou mais presente? É porque eu cheguei na universidade pelo encontro de saber, pela docência, e encontrei com as pessoas cotistas e vi o quanto essas pessoas sofreram lá dentro, foram atacadas lá dentro. E aí eu vi o quanto que o nosso livro tem contribuído com essas pessoas. É de uma forma terapêutica mesmo, mas de uma forma energética para fazer a retomada. Então agora eu já estou discutindo a questão da lei, sabe, de renovação das cotas. E o que eu estou fazendo? Para começo de conversa, eu encontro uma galera e diz, olha, com branco eu não falo. O que é isso, rapaz? Por que não fala? Vamos falar. Se você não fala, você já demonstra ou muita raiva ou muito medo. Vamos falar. Eu falo com todas as vivências que eu conheço. Eu falo com o branco, eu falo com o indígena, eu falo com o cigano, eu falo com todo mundo. Agora tem um jeito de falar. A gente diz aqui que se o cachorro está deitado e você bate o pé para ele, a gente chama rapapé. Se você faz um rapapé para o cachorro, ele te avança. Se o cachorro está deitado, passa com cautela, passa respeitando o cachorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem umas pessoas que dizem assim, olha, já que tem cota para os pretos, é preciso ter cota para os brancos. Aí os pretos dizem logo, não, senhor, os brancos não merecem cota porque não sei o quê, eles não sofreram, eles são privilegiados, aí pá.
Pois eu digo diferente, eu concordo plenamente. Se tem cota para os pretos, tem que ter cota para os amarelados. Eu não gosto de dizer branco, porque quando eu digo branco, eles se acham demais. Então eu vou dizer amarelados, se eles não gostar, né, aí eles vão ter que me convencer para dizer de outro jeito. Mas se eles me convencerem, eu mudo o jeito de dizer. Então, tem que ter, eu sou defensor ferrenho de cota para os amarelados, para os ditos brancos. Agora, cotas proporcionais. Se nós somos 54% da população, nós queremos simplesmente 54% de cota. E os 46% fica para eles. Pronto, está resolvido o problema. Para que negar a cota para eles? Eles merecem cota. Mas eles merecem cotas proporcionais. 46%, 40%, quem sabe, porque tem os povos indígenas, tem as quebradeiras de coco, enfim. É isso. Então, se a gente começar a conversar sempre no campo da defesa e não no campo do envenenamento, fica mais fácil. Quando eu vejo uma onça, a primeira coisa que eu olho é se a onça está com fome. Porque se ela estiver com fome, por mais bem adestrada que ela seja, ela vai me atacar, não tem jeito. Então, se eu encontro uma onça e ela está com fome, eu vou ver se eu encontro uma comida para ela, desde que não seja eu. Nós vamos negociar uma comida aí intermediária, sabe? Bom, se isso não acontecer, nós vamos nos enfrentar. Mas primeiro eu vou fazer isso. Só depois que eu alimento a onça é que eu vou ver se ela foi adestrada. Porque a onça adestrada também nos devora. Então, a mesma coisa. Tem um povo aí que se diz decolonial, outro povo que se diz descolonial. Dependendo, por exemplo, o Boaventura Souza Santos, se ele disser que ele é descolonial, eu vou acreditar que ele está dizendo a verdade. Mas eu vou olhar para ele como uma onça adestrada. Então, Boaventura Souza Santos, no seu discurso decolonial, é uma onça adestrada. Então, eu sempre vou tomar cuidado para saber se ele está com fome ou não. Porque se ele estiver com fome, ele é voraz. Qual é a voracidade do Boaventura Souza Santos? Saquear saberes, como todas as universidades fazem. Boaventura Souza Santos e sua galera todinha são pirateadores de saberes. Apesar dele falar da ecologia dos saberes, não é ecologia coisa nenhuma, é expropriação. É isso que as universidades fazem. Então, voltando, o que eu creio que deve acontecer? Que deveria estar acontecendo há muito tempo. Ao invés do povo da universidade tirar uma pessoa, um pesquisador, para ir nas nossas comunidades e aprender conosco o que nós sabemos gratuitamente, depois sistematizar, assinar embaixo e transformar em mercadoria, ou às vezes deturpar esse saber no caminho, ao invés de fazer isso, é tão simples, é tão fácil. Vai no quilombo, pega a mestra e leva para dar uma aula para todo mundo na universidade. Então, ao invés do saber de todo mundo, que quando o pesquisador vai sozinho para a comunidade, o saber da comunidade é transferido apenas para uma pessoa, que é o pesquisador, o dito pesquisador, eu acho melhor chamar de pirateador, expropriador, ladrão de saber, ladrona de saber. Então, essa pessoa fica com esse saber para si e, no máximo, compartilha com sua orientadora ou seu orientador. Ou seja, digamos que o orientador, nesse caso aqui, de uma forma bem orgânica mesmo, é o mentor intelectual dessa violência. Então, o pirateador do saber compartilha apenas com o seu mentor ou a sua mentora, que é o orientador ou a orientadora. Então, ao invés de fazer isso, de pegar o saber de muitas e depositar no caderno de pega um da comunidade e leva para dar uma aula para todos e todas. E aquele que se apropriar desse saber vai fazer uso dele da forma que for necessário ou da forma que for conveniente. Mas precisa fazer essa mudança. Ao invés de irem pesquisar nas nossas comunidades, se de fato vocês reconhecem que o nosso saber é importante, nos levem para dar aula nas universidades e remunerados. Remunerado em pé de igualdade com o maior salário que a universidade paga. Aí sim, eu digo que começa-se um processo de contracolonização, mas para quem não tiver coragem de usar essa palavra, de descolonização ou de decolonização. Mas é preciso que mude a metodologia, é preciso que mude o repertório,
é preciso que mude o vocabulário. Puxa, mestre, se eu pudesse dizer que assinando embaixo eu reforçaria alguma coisa, eu diria, eu tenho total acordo com essa ideia, tudo dissestes, né? Inclusive partilho da mesma suspeita sobre nomes tão celebrados na academia, né? Como onças sob suspeita. E tenho a mesma, eu só estou falando rapidinho aqui, né? Porque eu queria deixar em alto bom som, né? Desde já o convite, né? Dessa prof aqui, né? Desse lugar, porque reconheço da mesma forma que é esse o movimento que tem que ser feito. Eu venho lutando há bastante tempo para que a gente possa cada vez mais trazer os mestres para esse espaço da universidade. Então, o convite já está feito, né? Remunerado, inclusive, né? Para a gente continuar junto, né? Fazendo isso que o senhor faz com tanto brilhantismo, né? E acho que, sem sombra de dúvida, nós precisamos muito, assim, né? Até para poder que alguma saída, outras saídas possam acontecer. Então, desde já, o convite fica feito, só para dizer isso, tá bem? E partilho absolutamente, assim, da mesma leitura, da mesma visão com relação a tudo, inclusive com a leitura, viu? Gostei muito dessa ideia de que cortemos as cabeças, porque os livros já não, de uma certa forma, não dizem muito. Obrigada, mestre. Vou dar sequência aqui só para agradecer e deixar o convite no ar, tá bem? O próximo, acho que é o José Osmar agora. Então, meu caro bispo, nossa, quantas coisas interessantes. Eu estou aqui com a cabeça fervendo, viu? Tenho muitas questões, sabe? Mas uma coisa eu lhe digo, você não está só convidado, você está intimado, viu? Você entrou nessa roda, tá certo? E assim, você tá na roda, ok? Esse grupo, quando ele encontra pessoas que traz essas reflexões, que ajuda a gente a compreender qual é a nossa tarefa, ou qual é, né, o que nós temos que fazer nessa roda, nesse conhecimento circular, a gente tenta segurar, e você é uma dessas pessoas que a gente está fisgando, tá bom? O convite que a Denise fez, com permissão dela e do grupo, eu estou transformando em intimação também. Bom, mas veja, são duas questões, a partir da leitura que eu fiz do livro que você está disponibilizando, né, que eu gostaria muito de ouvir mais comentários. Eu sei que não vai dar tempo. Agora, uma das questões é sobre a colonização e a contra-colonização, mais precisamente sobre os colonizadores e os contra-colonizadores, né? A outra é sobre essa história da oralidade da escrita, não é? Então, eu vou ficar no momento... Vou deixar a oralidade e a escritura, espero que tenha um tempinho ainda para a gente retornar, e vou pedir que você fale um pouco mais dessa questão mesmo dos colonizadores e os contra-colonizadores. Até porque nós vivemos num momento, né, numa conjuntura tão difícil, e você disse uma coisa que me pegou muito, sabe? Assim, a gente tem que respeitar quem nos ataca, e nós não estamos sabendo fazer isso, tá? Então, o que chega a nós hoje, de todos os lados, né, do âmbito político, do âmbito econômico, do âmbito ético, do âmbito cultural, entende? A gente não se dá conta de que nós não conhecemos essas provocações. E eu penso que a gente precisa conhecer essas provocações. De onde elas vêm, como elas vêm, por que elas vêm. Compreendo que se a gente não entender, não é, essas provocações que chegam a nós a todo momento para nos desrespeitar, entende? Nós não vamos saber enfrentar. E aí é que eu queria que você falasse um pouco mais sobre a contra-colonização, os contra-colonizadores. Como é que eles estão atuando? Como é que eles estão se situando a partir do seu contexto mesmo, do seu território, tá? Onde você está mais envolvido? Essa é a questão que me bate no momento com maior evidência. Ótimo. Então, o que as academias chamam de conceitos, eu chamo de temas germinantes, palavras germinantes, sabe? Eu acho melhor assim. Então, quando eu escrevi
transfluências e confluências, colonização e contra-colonização, desenvolvimento sustentável e biointeração, saber orgânico, saber sintético, saber circular, saber linear. Quando eu escrevi cosmovisão politeísta e cosmovisão monoteísta, eu fiz tudo isso porque eu sou um lavrador. Então, eu penso a partir da roça. Então, eu penso plantando. Então, o que é que eu pensei? Eu vou escrever essas palavras e jogar essas palavras aí para as pessoas lerem. Aquelas que as pessoas forem gostando mais são tipo as sementes que germinaram. E aquelas que forem sendo mais discutidas são tipo as plantas que estão crescendo. E tipo aquelas que forem aplicadas, as plantas que frutificaram, foram colhidas, e que agora elas estão alimentando os sentidos, e os sentidos alimentando a vida. Então, é assim que eu penso quando eu vou escrever, e penso quando eu vou falar. Eu penso como um lavrador. Um lavrador, ele lavra palavra, ele lavra semente, ele lavra várias coisas. Tá? Tanto é que o meu lugar, sabe, de melhor vivência é a roça. Eu gosto muito de roça. E roça, ponto. Não precisa roça dizer não roça. Roça agroecológica? Não, é roça. Não precisa adjetivar. Porque quando você vai adjetivar, há uma tendência de mercantilizar. Bom, mas o que é mesmo a colonização? É a mesma coisa do adestramento. Para que eu adestro um boi? Para ele trabalhar para mim. Para que eu educo uma pessoa? Para ela trabalhar. Então, o colonizador coloniza para quê? Para dominar, para ter ao seu dispor. Então, você tem toda a razão. O que mais gasta meu pensamento, meus sentimentos, sabe? É tipo assim, caramba, como é que uma pessoa autoriza para bombardear uma comunidade desarmada, conforme Getúlio Vargas fez com Caldeirão? O que é isso? Os caras tinham ciência que não tinha as armas, teve um militar, está escrito, está nos inventados de Caldeirão, o próprio Estado escreveu isso. Mandaram um militar para lá, o cara dizendo que era empresário, industrial, não sei o quê, passou 2 anos lá dentro, se convenceu de que ninguém tinha arma, aí, depois disso, manda bombardear. O que está na mente dessas pessoas? Aí eu fui ver, sabe, lá em Gênesis, vamos ver no começo, como é que começou tudo isso? Já que Gênesis é o começo, vamos ver como é que esse povo da Bíblia começaram. Aí está lá, Deus Jeová disse para Adão e Eva, como tu me desobedeceu, como tu comeu da fruta proibida, a terra será maldita por tua causa. As palavras podem não ser nessa ordem, mas o conteúdo é esse. A terra será maldita por tua causa. Haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto. As ervas serão daninas. Tu hás de comer as ervas do campo. Ou seja, as que tu plantar. Então, nesse momento aqui, o Deus da Bíblia, ele criou o trabalho como castigo. Então, trabalhar é castigo. Ora, comer com fadiga do suor do teu rosto, o que é isso? As ervas são daninas, ou seja, tu não pode comer o que a natureza te oferece. Ou seja, ele transformou o jardim do Éden no inferno. Ele amaldiçoa as plantas. E aí, ele ainda disse, esse castigo será estendido para todas as tuas gerações, de forma perpétua, eterna. Então, nesse momento, esse mesmo Deus, ele criou uma coisa que eu chamo de cosmofobia. Isso está no livro. O que é cosmofobia? É o medo da natureza, o medo do cosmos, o medo das vidas, o medo de Deus. Então, esse medo, essa cosmofobia que atinge a sociedade eurocristã monoteísta e só aos povos monoteístas, é essa doença, que é uma doença mental, sabe? É o terror. A palavra terrorismo. Olha, esse povo da sociedade eurocristã monoteísta só vive falando nessa palavra. Os Estados Unidos, sabe, a noia dos Estados Unidos é o terrorismo, a noia dos europeus é o terrorismo, e tudo desse povo é o terrorismo, porque o terrorismo está implementado na mente dessas pessoas através do seu Deus monoteísta. Então, dizendo isso, é para dizer
que a gente precisa compreender essas pessoas para se defender delas. Não é só xingar. Então, o que é que eu faço todos os dias? A pergunta que eu gostaria de fazer a uma pessoa eurocristã monoteísta, eu faço primeiro a mim. Eu me pergunto isso, e aí eu analiso a minha própria resposta, para me tentar saber como é que essa pessoa também vai responder. Então, o xingamento, a ofensa, o ataque que eu vou fazer a uma pessoa eurocristã, colonialista, eu faço primeiro a mim, em pensamento. Eu direciono a mim. E se fosse eu? Como eu reagiria? E aí eu vou criando um ambiente de respeito, de respeitabilidade, de fronteira. Então, ser contra-colonialista é retomar os nossos modos de vida. Isso é que é ser contra-colonialista. Não é desmanchar o modo de vida deles, não. É retomar o nosso, porque eles se apropriaram do nosso modo de vida. Eles expropriaram os nossos saberes. Então, vamos pegar de volta. Então, quando a nossa juventude entra na universidade, ou por cota ou não por cota, ela tem uma missão, é retomar o nosso saber que foi roubado, que está aí dentro, guardado, camuflado, embalado numa linguagem escriturada. Então, nós vamos rasgar essa embalagem dessa linguagem escriturada e vamos pegar esse conteúdo trazendo pela linguagem oralizada, pelas palavras. Então, essa é uma retomada. Então, ser contra-colonialista é retomar os modos de vida, é retomar as condições de vida. E, para isso, não precisa destruir os colonialistas, não precisa matar, não. Se matar a gente e resolvesse, no mundo não tinha mais problema com tanta gente que já morreu. O que é preciso é condicionar esse povo a um ambiente de respeito. Eu te respeito, tu me respeita. E isso a gente aprende, não é com a humanidade, porque isso a humanidade não sabe fazer. Isso a gente aprende com a animalidade. Eu tenho dito recentemente que é preciso animalizar os humanos e desumanizar os animais. É respeitando a Cascavel e a Cascavel me respeitando é que eu compreendo como é que eu devo respeitar o colonialista e o colonialista deve me respeitar na condição de contra-colonialismo. Mas eu não inventei o contra-colonialismo, eu apenas comento o contra-colonialismo, eu sou um comentarista do contra-colonialismo e sou um contra-colonialista em ação. Mas quem inventou o contra-colonialista foram os quilombos, foram as aldeias, que não se aceitaram ser colonizadas. Então, nesse momento, na minha compreensão, a orientação ancestral que nós recebemos e a orientação cosmológica, ou cosmovisiva, ou cosmoconceptiva, se diga como quiser, o importante é como se sente. O que eu digo é o seguinte, nós precisamos que as pessoas decolonialistas orientem a sua geração neta para não atacar a minha geração neta. E nós, contra-colonialistas, vamos orientar a nossa geração neta para se defender da geração neta dos colonialistas. Porque mesmo que eles orientem, a gente não confia na capacidade deles orientar, nós vamos estabelecer esse ambiente de defesa, de respeito. E com muita poesia. Mas muita poesia. Na próxima rodada de conversa, se ainda houver tempo, eu vou contar outro fato que aconteceu recentemente comigo, em Cachoeira, lá na Bahia, foi o mês passado, mês de setembro, mês atrasado. Não, setembro? Outubro. Foi, enfim. Mas foi recentemente. Aconteceu um fato de respeito que eu vou contar para vocês se ainda houver tempo. Mas é isso. Com certeza a gente tem tempo, mestre, porque o tempo é o Senhor que nos move e nos dá, né? E está com a gente. E já para trazer, então, talvez um pouco dessa sua história tão recente, a gente tem também mais uma questão que foi levantada aqui no chat, de uma colega nossa, perguntando de como é que esses nossos modos de saber, esses nossos modos de fazer, eles operaram nesse momento crucial que a gente vive hoje, que é a pandemia, né? A pergunta dessa colega é bem direcionada a que o senhor comentasse um pouco de como é que a tua comunidade aí no Piauí, né, a tua relação com a comunidade do Quilombo aí, enfrentou as dificuldades que a pandemia nos colocou e colocou para nós talvez de formas diferentes. Mas muito já sabendo que isso tem muito a ver com os nossos modos de fazer, os nossos modos de saber, né? Como é que isso foi operacionalizado aí também na tua comunidade? Como é que é a tua relação e a tua perspectiva com isso, mestre?
Ótimo. Primeiro eu vou contar a história. Olha só, como é que a ancestralidade atua? Como é que a cosmologia funciona? Eu estou em Salvador, indo para Ilhéus encontrar com as amigas e uns amigos agora, recentemente, está com um mês. Aí a minha amiga disse, olha, eu posso ir de carro, a gente divide o combustível, e aí a gente pode ir por uma estrada muito bonita, fazer um roteiro maravilhoso e tal, pela Mata Atlântica, enfim. Pô, maravilha, nós vamos. Aí eu falei, então eu quero atravessar de ferry boat. Eu quero começar tirando onda. Aí a gente vai, né, atravessar no ferry boat, chega lá, eu tenho 60, vou fazer 62 anos depois de amanhã. Então a gente chega lá, aí eu vou para a fila, né, dos preferencial. Quando eu entro na fila, que coisa doida, olha como é que funciona esse povo cosmofóbico. Esse é o nome certo. É muita cosmofobia. Olha, se eu sou preferencial, aí eu entro e depois eu descubro que a fila dos preferenciais anda mais lenta do que os convencionais. Eu entro 9 horas lá pro espaço e só vou embarcar no dia seguinte, porque os preferenciais não são preferenciais coisa nenhuma. É só conversa para cumprir legislação. Aí eu falo para minha amiga, olha, então vamos mudar de ideia, vamos procurar outra rota. E aí a gente vai procurar outra rota, e eu lembro que eu tenho uma amiga morando em Cachoeira. É caminho, quase caminho. Eu ligo para ela e disse, olha, tranquilo, você vem, almoça aqui com a gente e tal. Eu vou almoçar com essa amiga. Então, uma coisa que deu errado, se fosse um cristão monoteísta, já ia entrar em pânico. Porque deu errado passar no ferryboat. Eu pensei, se não é para mim passar no ferryboat, é porque uma coisa melhor do que o ferryboat está me convidando. De fato. Encontrei essa amiga, fui almoçar na casa dela, não estava nos planos. De noite, ainda fui em Santa Amaro, comer um caruru. Olha, também não estava nos planos. Comi um caruru em Santa Amaro. Pronto, era final de novembro. Lembrei do caruru, acho que era 23, 24 de novembro, isso. Então tá recente. E aí, quando eu chego na casa dessa amiga, a cachaça acabou, eu convido o companheiro dela para a gente ir no bar buscar mais uma cachaça. Quando eu entro no bar, peço uma para tomar no pé do balcão, que é muito, muito bom tomar no pé do balcão. Aí uma pessoa levanta do canto, se aproxima de mim e com o seguinte discurso: sou caminhoneiro, sou bolsonarista. Você está se parecendo muito com Lula. Você é ladrão igual a ele? Eu olhei assim, foi meu amigo. Lula perdeu para mim e foi feio. Lula roubou e foi preso. E eu continuo roubando e tu é solto. Aí todo mundo riu. Aí eu pensei, já fui para a galera, já comecei aqui, sabe, a adestrar o inimigo. Já comecei a comunicar com ele. Aí ele disse, deixa eu ver suas mãos. Eu dobrei os 2 dedos mínimo, coloquei as mãos no balcão e falei, olha, Lula perdeu de novo. Ele cortou só um dedo, eu cortei e foi 2. Aí todo mundo riu de novo, eu pensei, já estou dominando. Agora eu vou dar mais um empurrãozinho nesse camarada e vou embora, que essa terra é muito estranha. Falei, moço, agora é o seguinte. Aí ele perguntou, eu posso beber com o senhor? Eu falei, pode, mas o senhor se afaste mais um pouco de mim, o senhor está muito próximo. E eu tenho muita habilidade nessas mãos, apesar de ter 2 dedos a menos. Então, se o senhor tiver algum dinheiro no bolso, se afaste, porque a qualquer momento o senhor pode estar sem nenhum. Mas pode beber comigo. Aí ele se afastou um pouco, eu já virei pro dono do bar, perguntei quanto era a cerveja, ele disse que era R$7. Aí eu já falei o seguinte, olha, se quiser dinheiro bom, eu te pago a 7, mas se tu quiser arriscar, eu te pago a 14 com dinheiro falso. Porque, olha, moço, mais isso, Lula não falsificou dinheiro, mas eu sei falsificar. Então, de novo, Lula perdeu para mim. Aí, todo mundo sorriu, eu falei, moço, pois já que o senhor não aceita o dinheiro falso, me traga a conta, eu vou lhe pagar a cerveja. Aí o cara perguntou, mas eu posso pagar uma cerveja pro senhor? Eu falei, se for só uma, eu acho pouca. Mas se pagar 2, eu espero. Depois eu pago 2. Então, enfim, o cara pagou 2 cervejas, saiu querendo beber mais comigo. Eu achei que bebi até na hora certa, cai fora. Mas, enfim, é para dizer que isso é respeito ao adversário. Ora, qual é o problema se Lula roubou, deixou de roubar? Eu sei lá, eu sou da polícia, eu sou do Ministério Público? Ah, não sou. Então eu não tenho nada a ver se Lula deixou ou deixou de roubar.
E se eu não sou ladrão? Ora, eu só não sou se eu não puder, mas eu tenho que pegar de volta desse Estado colonialista o que ele tirou de nós. Isso é retomada. Quando uma galera preta assalta um banco, eles não estão assaltando, eles estão retomando. Eles não são assaltantes, eles são contra-colonialistas. É preciso a gente começar a dizer isso. Os caras criminalizam nossas ações e nós aceitamos a criminalização? Não. Preto não assalta, preto retoma. Indígena não assalta, indígena retoma. Quem assalta são os amarelados, porque eles estão num lugar que não era deles, pegando o que eles não fizeram. É preciso a gente ter coragem de devolver. Contra-colonizar é isso. A vasilha de dar é a mesma de receber. Então, contra-colonizar é devolver na vazia do colonialista aquilo que ele direcionou para nós. Isso é contra-colonizar. Então, é isso. É dizer que, dessa maneira, eu fui, né, para a ginga e acabei, sabe, me safando. Aí agora vamos para outra questão que eu acabei esquecendo um pouco, que eu disse que ia começar por... Só diga o tema. Era sobre como o quilombo do senhor se organizou na pandemia, sobre os nossos modos de saber. Só isso. Então, maravilhosamente bem. Pode fazer um levantamento aqui no estado do Piauí. Os quilombos, na sua grande maioria, não tiveram óbito de Covid. É raro um quilombo que teve óbito de Covid. Na sua maioria, não teve casos com sintomas graves. No nosso aqui, tem uma situação suspeita, né, que foi a passagem da minha mãe. Minha mãe teve um infarto fulminante, já tinha tomado a primeira vacina. Os médicos ficaram confusos se foi Covid ou não. Então, como eles ficaram confusos, colocaram ela no setor de Covid e aí tiveram que dar o óbito como Covid. Minha mãe tinha 84 anos, né, mas sofreu esse infarto, inclusive eu estava presente na hora que ela desmaiou. Mas então ficou um caso suspeito. Afora desse, nem mais um outro caso. E nem mais uma internação. Ninguém da nossa comunidade foi internada com Covid. E isso na maioria dos quilombos. Agora, por que isso? Eu vou citar mais um exemplo. O quilombo Costaneira fica no município de Paquetá, aqui no Piauí. Esse quilombo fez diferente. Naldo de Lima é um dos mestres que vocês precisam conhecer. Tá aí. Eu acho que ao invés de me convidar para visitar vocês devem fazer diferente. Vocês devem convidar Naldo de Lima. Porque Naldinho tem 44 anos. E o que eu tento dizer falando, ele diz calado, só para você saber de quem é que eu estou falando. Estou falando de uma monstruosidade, de uma pessoa mais necessária que nós temos, sabe, no mundo. É bom você convidar, ao invés de ser eu, é bom que seja Naldinho. Então, Naldinho é pai de santo na Umbanda, fez cabeça no Candomblé, é mestre de batuque de São Gonçalo, é mestre de reizado e de lezeira. É uma coisa sem medida. Tira excelência, recomenda as almas, né, nas visitas de cova, sabe? É um cara que só vendo. Então, lá nesse quilombo, como aqui no nosso, o que acontece? Aqui a gente convive com os porcos, com as plantas, com as galinhas, com as outras vidas. Só quem morre de Covid é o dito ser humano. Os porcos, cavalos, cachorros não morrem. As plantas, os pássaros. Então, quando o vírus chega no quilombo, ele vai contaminar a todas as vidas. E vai conseguir, vamos dizer assim, adoecer raramente, porque há um compartilhamento. Esse compartilhamento, essa contaminação compartilhada, ela enfraquece o vírus. Isso é uma leitura cosmológica. Não é científica e nem precisa ser. De forma que, nesse compartilhamento, o vírus enfraquece. Aqui na nossa comunidade, a gente só usa máscara quando vai na cidade. Quando não vai na cidade, ninguém usa máscara. Mas por quê? Como é o nosso tipo de organização? Aqui, a gente vai para a roça de pé. Não precisa ir colado no outro. A gente vai para a cidade de moto, de bicicleta. Não vai de carro, não precisa ir colado no outro. Aqui a gente tem os grupos de afinidade. Nem todo mundo se visita todo dia. Aqui tem aquele grupo que todas as noites se encontra no terreiro para conversar. Mas são grupos pequenos. Então todo mundo se conhece. Quando alguém tem algum sintoma, a gente mesmo já percebe. Então, nós não morremos da forma que disseram que nós íamos morrer. E nós continuamos tomando muito chá, nós nos alimentamos melhor. Nós temos, já que o Covid tem uma questão com a respiração, nós temos um ar
não vou dizer puro, mas um ar bastante saudável. Aqui tem uma brisa. Eu vivo na Caatinga, aqui venta muito, muito. Aqui não é úmido, né? Porque é Caatinga, chove pouco. E é isso. E a gente toma muito chá de várias plantas. Então, na nossa compreensão, eu tenho conversado com pessoas de quilombo de outros estados, com pessoas de aldeia. Os quilombolas morreram muito pouco. Já o povo negro, nas cidades grandes, morreram mais. Por quê? Porque nas favelas é diferente. Na favela tem aglomeração. Na favela só tem o povo. Não tem tantos porcos, não tem tantos caprinos, não tem tantas plantas. É diferente. Então, a favela está um pouco sintetizada, não por querer do povo negro, mas por condições impostas pelos colonialistas. Mas nos quilombos, a gente, até agora, está tirando de letra. E eu não parei de viajar. Viajei menos, mas não parei de viajar. Todo dia a gente vai para a roça, se exercita, bebe cachaça todo dia também, né? Já que o álcool gel dizem que é uma coisa boa. Aqui nós temos observado os alcoólatras também não morreram de Covid. Os alcoólatras também não foram internados. A gente está por aqui. Um pouco isso. Me colocaram aqui só para mostrar a minha cara de embasbacada aqui, né? Olhando, escutando tudo isso, né, mestre? Mestre, assim, ó, até o último momento, assim, a ideia de que queria que não acabasse esse momento, mas a gente está se encaminhando aí para o finalzinho, né? Eu te pediria, assim, se existe alguma possibilidade, né, de tu nos ajudar colocando qualquer ponto nessa conversa, né? E se fosse pela poesia, a gente ficaria mais feliz ainda, né? Mas se não puder ser também da mesma forma, né? Mas eu queria só encaminhar esse finalzinho assim com esse até breve, né? E que tu pudesse nos continuar, talvez, nos auxiliando nessa caminhada, né? Conforme o convite que a gente fez. Mas, de qualquer forma, assim, antes de tudo, né? A gente queria terminar com a tua fala, mas antes de qualquer coisa, assim, de dizer do nosso mais profundo agradecimento, né? Tu nos iluminasse, e já és essa grande luz, né? Nos iluminasse muito nesse momento tão carente, né? De tantas coisas, né? E tu, com o teu saber, com a tua força, com a tua energia, né? Partilhar isso é de uma generosidade sem palavras. Então, te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar entre nós, né? Te ouvindo tem desde jovens, muito jovens, até os mais velhos como eu, né? E todos, com toda certeza, fica disso com maior respeito e cada vez mais, com maior admiração, né? Para não dizer amor, né? Que é a palavra que une tudo isso, né? Então, deixar contigo a palavra final, quase final, né? E, se possível, né? Se tiver alguma pontuação que poética for, a gente acha bem melhor do que talvez a gente seguir. A gente segue te lendo as tuas poesias, né? Mas prefere que tu as diga. Elas têm uma outra forma de expressão, mas também, se não for agora, será em outro momento. Te agradecer, viu, né, Bispo, do fundo do coração. Então, quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassados, quando nós pintamos borrando, o que desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Gratidão.